Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Livecast. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Será que inteligência de mercado ainda dá resultado dentro das empresas? E é sobre isso que a gente vai falar hoje e discutir se isso vai para frente, vai para trás, como que está o histórico da inteligência e, logicamente, muitos cases reais aqui. Para isso, a nossa convidada de hoje, Brenda, muito bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. E já falando de inteligência no mercado, estudo, eis que você lá no MB fazendo estudo e resolveram, com muito estudo e estratégia, entrar em vendas diretas. Fala, não, vamos entrar em venda direta. Isso. Eis que, de repente, vem pandemia em 2019 e a venda direta de toda uma estratégia que vocês tinham estudado cai por terra. O que aconteceu nesse projeto? Bom, basicamente a gente tinha uma estratégia muito bem desenhada, a gente estava muito calçado que a venda direta ia ser ali o próximo passo, mas acho que a gente pegou um momento ali onde houve uma mudança do consumidor e mudou toda a nossa estratégia. E aí a gente teve que se reinventar. E aí, obviamente, o que parecia meio maluco, que era falar, nossa, se a gente pensa em venda de potes plásticos, de utensílios domésticos, pensa que venda direta vai fazer muito sentido. Mas ninguém vai comprar isso pela internet. Até então, né? Até então, né? Então a gente falava, imagina, ninguém entra na internet para comprar um pote, né? E, de repente, a gente se viu num cenário onde todas as lojas estavam fechadas. E se a gente precisasse de um balde, de um pote, de alguma coisa, a gente ia ter que acessar a internet. Então, automaticamente, a gente tem que olhar para um cenário de digitalização que a gente não estava prevendo, né? E não tinha quase nada, não representava nada para você a venda de e-commerce, vamos chamar assim. Não, a gente nem tinha estruturação para o canal digital. Nem tinha estruturação Nem para o canal tinha digital. estruturação, não era o nosso foco. A gente falava, não, por uma questão de conflito de canal, a gente atende, né, o varejo, a gente nem pode olhar para isso. A gente teve que começar a se movimentar e entender que era um foco aí principal do nosso consumidor. É isso aí. E aí entra a inteligência de mercado de começar a fazer estudo, de analisar onde que seria esse novo movimento, qual o novo comportamento consumidor, onde poderia ter uma marca nova, e a gente vai falar sobre os estudos. Muito bom. Luciano, muito bem-vindo. Tamo junto. Vamos falar um pouquinho sobre estudos e estratégia hoje. Brenda, primeiro se apresente e apresente a MB Plástico, para quem não conhece também a tua empresa. Bom, com certeza. Então, eu sou a Brenda Bonetti, eu tenho 28 anos, sou casada, mãe do Mateu, tem mais um bebezinho vindo a caminho aí. E hoje eu atuo como CMO na Plásticos MB. A Plásticos MB é a empresa da minha família. A gente atua no segmento de utilidades domésticas. Então, para quem não sabe, a gente produz pote, a gente produz toda a parte de higiene e limpeza, balde, lixeira, enfim, todos esses utensílios que a gente precisa para o lar, né? E aí somos uma empresa que está há 29 anos no mercado, atuamos aí todo o Brasil. Vai fazer 30 anos já, hein? Vai fazer 30. E aí já estamos, a gente atua em todo o Brasil e exportamos também para alguns países. Boa, para quem não entendeu um dos produtos, a Brenda jamais vai falar, mas eu como consumidor, eu posso, ela vai ficar louca comigo. Né? Mas é igual a gente falar, vai no supermercado e compra maisena. Na verdade, você deveria comprar amido de milho. Mas na verdade, você vai, nós homens, mulheres também, a gente vai consumir Gillette. Na verdade, seria lâmina de barbear. Mas lâmina de barbear era difícil. Lâmina de barbear era difícil, ficou Gillette. Amido de milho não dá, vai maisena. Isso aí tem Tupperware, né? É isso aí. Você vai comprar o Tupperware. Na verdade, Tupperware, assim como Gillette e maisena, é uma marca. É um pote de plástico que pode ir no micro-ondas. A gente acabou de validar aqui. Então ela vende potes de plástico, concorrente da famosa Tupperware. Entrou com a lógica lá. Provavelmente você tem um pote da MB e não sabia. Talvez você tenha. E você achava que era um Tupperware. Você chama ele de Tupperware, ele está ofendido. Ele está ofendido no seu armário da cozinha agora. Quando a Bic, você pega uma Bic, né? Você fala, me empresta Gillette não, uma Bic. É mais ou menos isso. A gente chega, fala que todo mundo que chega na empresa, às vezes chega cliente, a gente brinca, né, falando, eu quero comprar um Tupperware da MB. A gente fala, não pode. Os vendedores têm treinamento para isso ou não? Tem. A primeira coisa que a gente fala, não vendemos Tupperware, nós vendemos um pote. Mas existe, viu? Às vezes em negociação escapa algum comprador falando Tupperware, mas a gente já leva na brincadeira. Vai dar risada. Muito bom, muito bom. Bom, e aí, Brenda, entrou esse projeto que você havia comentado que exigiu, inclusive, falando sobre inteligência de mercado, vocês neste projeto de venda de canal direto estavam montando uma área de inteligência de mercado. Você, inclusive, estudou com a gente aqui, né, fazendo capacitação de inteligência de mercado.
E você ia implementar, e quando veio a pandemia, o que aconteceu com a área? Mingou. Né? Basicamente, a gente começou um projeto, né, que nós falamos assim, olha, precisamos aumentar a rentabilidade da empresa, precisamos agregar valor, e aí fazendo os estudos, montando uma área de inteligência, a gente falou, olha, vamos ter que ir para outro canal onde a gente consiga, de fato, trazer esse valor para o produto, né? Quando a gente estruturou e aí o projeto estava prontinho, a gente contratou redondinho, contratamos consultorias maravilhosas assim que apoiaram a gente no projeto, estava tudo perfeito. Veio pandemia. E aí, né, as pessoas não abriam mais as portas de casa para receber as outras pessoas. Então, mesmo assim, a gente lançou o projeto, segurou um pouquinho ali, acho que foi 2019, a gente segurou um pouquinho o projeto, depois a gente lançou. E aí, nesse momento, falaram, Brenda, vamos extinguir a área de inteligência, não é hora para começar a inteligência. Não, é doido. E agora passou a pandemia, vieram novos estudos, você entraram no mundo digital, a gente vai falar sobre isso, e a área voltou. Só que voltou com uma roupagem um pouco diferente. Comenta como que ela voltou. Quando a gente começou a inteligência, a ideia era ter um departamento somente de inteligência. Então, a Brenda dirigiria o departamento e nós teríamos uma equipe ali somente olhando para dados de mercado, dados internos, externos e trazendo isso para dentro da companhia. Quando a gente reformulou, né, toda a nossa estratégia, a inteligência de mercado ela veio de fato ali como uma área meio que apoia o marketing e a venda em todo um projeto de reconstrução que a gente está fazendo mesmo, tanto de posicionamento de venda quanto de marketing. Então hoje, na verdade, nós temos um departamento de inteligência, mas dentro do marketing, onde apoia a gente nas decisões estratégicas que a gente precisa. Perfeito, mas você tem hoje headcounts exclusivos que fazem, vou pôr entre aspas aqui, que fazem estudos, alertas, análise o dia inteiro. Sim. A função deles. Isso. Nós temos profissionais que são só da inteligência, mas que trazem esses dados e aí juntando ali com todo o nosso projeto dentro do marketing, junto com o comercial, que a gente trabalha ali muito junto, né? Principalmente o pessoal também do trade, aí a gente monta ali as estratégias para já levar pronta para a diretoria, para tomada de decisão. Perfeito. Qual que você acha que é a importância? Porque essa discussão da área de inteligência acabar ou não, que a gente vem tendo há muito tempo, eu acho que é uma dificuldade muito grande pela área de inteligência ser uma área meio. Ou seja, existe até uma discussão filosófica de M ou de C, tanto faz, podemos falar inteligência competitiva também, o nome, né? Pouco importa aqui essa teoria. Existe uma discussão muito grande, fala, nossa, mas a área de M, de C na inteligência competitiva pode tomar decisão ou não pode tomar decisão? Se for fazer um ajuste no preço, pode mexer no preço ou não pode mexer no preço? Ela controla a execução do projeto ou não controla? Isso aqui são brigas homéricas, históricas, né? Que tem inteligência. Na teoria pura, a gente vai falar que não, porque isso interfere no viés da análise. Então, a gente vai falar, se interfere no viés da análise, vamos deixar. Só continua sendo meio e tem pouca importância. O que você acha? Como vocês equilibraram essa balança lá dentro para gerar valor? Olha, eu acho que o primeiro ponto é assim, né? Quando a gente... E eu acho que primeiro a gente precisa contextualizar. Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, eu vejo uma diferença muito grande da atuação da inteligência de mercado versus as grandes empresas. Verdade. O que eu vejo, né? Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, eu vejo que a inteligência, ela vem para ser um contraponto muito importante, fora todo o papel que ela já tem, que a gente já conhece, sobre a questão de entender o mercado, entender onde eu vou me posicionar, olhar para os dados externos, mas ela vem ali para ser uma balizadora, eu acho, muito das decisões empíricas. Porque quando a gente, no contexto de médias empresas, pequenas e médias empresas, o que a gente está falando? Que normalmente são empresas familiares, onde a administração ou o conselho administrativo mais de 70% são das famílias ainda, o controle acionário é das famílias. Perfeito. E muitas vezes o corpo diretivo ou a alta gestão, dependendo de da como família, a empresa ou o presidente é o dono, normal. Normalmente tradição, é assim, né? Então, ou está há muito tempo lá, né? Ou são construiu sucessores, junto, ou são pessoas da confiança. Então, muitas decisões ainda nas empresas são tomadas no empirismo ou no eu achava que era assim, eu sempre fiz assim e vamos continuar fazendo dessa forma. E aí eu acho que a inteligência de mercado ela tem uma importância muito particular que ela vem para desmistificar um pouco isso. Perfeito, concordo então, plenamente. Ela vem para falar assim, olha, tudo bem, esse é o ponto de vista, mas os dados e fatos são esses. Agora sim, a decisão ainda vai envolver toda essa questão familiar de como é feita a gestão, qual é o nível de profissionalização da empresa, qual é o nível de maturidade. Então, lá o que nós fizemos? A gente englobou dentro do departamento de marketing e aí sim, o departamento de
marketing, juntamente com o departamento comercial, ali a gente trabalha muito junto, aí sim nós tomamos as decisões em conjunto, mas vamos falar assim, do núcleo de inteligência, ninguém toma decisão, eles só trazem os dados, e aí quando a gente compila tudo, a gente olha de uma forma mais abrangente, aí sim a gente consegue fazer essa tomada de decisão. Eu acho que você foi muito feliz realmente nesse comentário, porque quando eu olho os dados de mercado por benchmark de empresa, a gente vê alguns ciclos assim das coisas acontecendo, né? Então existe um ciclo da empresa não ter nada de inteligência no mercado, nada de estudo, nada de pesquisa e ser baseado mais no empirismo, né? Das pessoas que estão no comando. E isso normalmente recai sobre empresas menores e familiares. Quando você pega uma empresa grande, dificilmente ela vai já ser tem assim. muito estudo, já é natural. Inclusive, a empresa grande ainda contratou grandes institutos para fazer pesquisa, dados, compra dado. Tem muita gente lá fazendo muita coisa. Tem muita gente fazendo muita coisa. É o contrário do resto. Né? E aí, você falou certinho. Então, quando você tem se você quer mudar alguma coisa dentro de uma empresa desse porte, ou familiar, ou de médio, né? E eu não acho que é só pequeno, eu acho que é até médio, realmente. Médio porte, médio porte. Para eu dar pode ser, esse médio pode ser em número de funcionários ou em faturamento. Vou falar números assim, bem aleatórios aqui, só para posicionar. Cara, se a gente pegar uma empresa grande, estamos falando de mais de 5 mil funcionários, com mais de 500 milhões de faturamento, né? Acho que esse é um universo, né? Pô, para baixo disso aqui, já com 300 milhões, com 1.000 funcionários, com 800 funcionários, com 150, óbvio, é a empresa que a gente está falando aqui. Que às vezes não tem isso, a decisão está concentrada nos diretores ali, que pode ser da família ou não. E precisam informações que confrontem aquilo que o histórico mostra que era o positivo. E a inteligência entra como muito forte. Exatamente. E normalmente, para isso acontecer, se você não estrutura uma área focada nisso, as pessoas embaixo que respondem para as pessoas não têm força de fazer o negócio. Concordo. Precisa estar meio que isolado numa bolha, né? Exatamente. Vai na zona de confiança, né? Você vai isolar na bolha e, cara, soltou de lá um negócio com dados que mostra coisas diferentes. Porque normalmente a inteligência ela traz muito isso, né? Então, e a gente observava um padrão e acreditava-se que aquele era o padrão existente, que todo mundo acreditava, a crença que foi criada, e aí, de repente chega a inteligência e fala, olha aqui, pelos dados e fatos, na verdade é do outro jeito. Então precisa ser de fato um departamento que tenha muita confiabilidade, que seja um departamento isolado, sem essa influência de pressão, da questão da gestão, nossa, como eu vou contrapor o meu chefe que é o dono da empresa, né? Fica aquela questão do conflito. Então precisa de fato ser muito bem segmentado e falar, olha, eu estou aqui para trazer os dados, fatos e o caminho que converge ali para a questão para ser mais próximo dos objetivos estratégicos da organização. Agora, de fato, a tomada de decisão ali vai ser ou do presidente ou do diretor de marketing comercial, enfim, da área que seja pertinente. No nosso último fórum, teve até um palestrante que trouxe um case que a gente usava bastante, que é o tal do Pearl Harbor, né? Que dizem que, não sei se é provado ou não, mas que alguém analisou e falou, vamos ser atacados. Isso. E todo mundo olhou e falou assim, não vão, né? Mas ele trouxe uma frase que é isso, é trazer um viés de mudança antes da tragédia. Porque o viés de mudança pós-tragédia, todo mundo vai olhar. Então, quando para de vender, todo mundo vai olhar e falar, e aí, o que a gente está fazendo de errado, né? Mas é esse olhar de enxergar uma tragédia que ainda está longe. Exatamente. Antes dela chegar, né? Propor um viés de mudança e tal. Achei bem interessante essa frase. Mas conta pra gente, porque a gente está falando aqui, mas eu queria entender. Me conta aí um case legal que vocês conseguiram se antecipar às situações e o IM fez uma mudança drástica lá na MB. Eu acho que foi perfeita a sua colocação. A MB, se você olha num contexto geral, a gente estava indo muito bem, obrigada, crescendo, ganhando, né, ali participação de mercado, e aí você fala, nossa, tá tudo perfeito, tá bem, é assim. Né, tá tudo perfeito, e aí tá todo mundo feliz e tal, e aí vem a inteligência e fala, então, gente, né, temos alguns pontos de melhoria. E aí todo mundo olha pra você e fala, mas peraí, a empresa tá crescendo, a gente tá aumentando o faturamento, bateu a gente tá meta. aumentando... Vai melhorar pra quê? Não, mas o que você tá falando? O que tem errado? E aí a gente entrou um pouquinho ali no viés da questão do risco. Ok, estamos crescendo, mas estamos crescendo concentrado em poucos clientes, estamos crescendo concentrado num mix pequeno de produtos. Então hoje a empresa ela tem mais de 500 produtos em linha. E aí a gente estava falando ali de 20% desse mix ser responsável... A lei 80-20, né? Ser responsável por 80% ali do faturamento da organização.
Então, assim, ok, estamos bem, mas temos alguns fatores de risco aqui que a gente precisa, de fato, melhorar, né? E aí, no começo, houve, sim, aquela questão do não, será? Mas tá tão bem, por que a gente vai mudar a estratégia se tá dando certo? E a gente falou, ok, mas precisamos já começar um plano B, porque isso, em algum momento, pode trazer, de fato, um impacto no resultado da empresa, né? Eu tenho uma concentração num grande cliente. Um grande cliente ali fala, não, agora eu não vou mais trabalhar com plástico, sei lá, não quero mais. Vou só dar até pra galera entender, a gente inteira que a gente vai entrar no case, quem são os clientes, independente de nome. Se você quiser falar nome, pode, aqui a gente libera a marca, tranquilo. Mas para entender, é o supermercado, por exemplo, um Pão de Açúcar ele compra de você, também. É uma Kamikado, tô inventando nomes aqui. Uma Kamikado, uma Spy. Quem que são os nossos clientes? Os clientes que vocês vendem majoritariamente? Tá, a gente trabalha, então, a maioria são os lojistas, então a gente trabalha com lojas de variedades, a gente trabalha com supermercado, com hipermercado, com atacadista e com distribuidores. Esse é o nosso foco. Perfeito. Ali. Tá? E está mais concentrado onde? Está bem distribuído entre eles ou não? Você fala de questão Não, o percentual de venda de vocês. Olha, eu acho que hoje a nossa maior venda, a gente falaria que seriam para os atacadistas. Atacadistas. E aí existe essa concentração de fato de volume, que a gente sabe. Então, para a indústria é maravilhoso, porque quando a gente fala de indústria, a gente está falando de escala. E aí você fala, nossa, isso é muito bom para a indústria. Escala, previsibilidade de venda. Tudo vocês fabricam tudo, não tem nada de importação. A gente tem uma parte de importação, mas é uma parte pequena do portfólio. Então, para a produção é ótimo, que você tem estabilidade na compra, na tua operação. Vendedor, com a SNOP, pro supply, para só alegria. Todo mundo é um mundo maravilhoso. Porém, você tem uma questão de risco. Até o atacadista vai falar, não quero. E assim, é uma coisa, porque você fala, hoje quando a gente fala de utilidades domésticas, a gente está falando de um produto que ele não tem tanta diferenciação. Né? Então, a gente vai sim, por exemplo, nos nossos produtos, a gente trabalha produtos que sejam BPA-free, que podem ir no micro-ondas, produtos que não tenham problema para a saúde. A gente sabe que nem todos têm essa preocupação. Que não quebra fácil. Tem, lógico, ali os nossos pontos. Tem o cliquezinho ali da tampa, sabe? Faz o clack. Você não vai... já ia chamar de tampa. Pode que não fecha a tampa, não dá. Não dá, né? Brincadeira. Mas assim, são produtos que no ponto de venda são parecidos. Então, a questão do lojista é muito fácil essa troca de fornecedor, né? Então, assim, não tá me atendendo mais, eu vou trocar de fornecedor. Então, é um risco iminente disso acontecer. E aí, quando a gente começou a identificar tudo isso, a gente chamou todo o comitê da diretoria, a gente falou, olha, gente, a gente precisa começar a ficar atento a isso. Porque isso aqui, porque assim, a gente já identificava que estava tudo muito bem obrigado, mas a gente falava assim, olha, a gente quer ter mais recorrência de compra, a gente quer ter mais clientes, a gente quer... E aí, quando a gente começou a ver o problema, a gente falou, olha, a gente precisa ter uma estratégia comercial muito mais bem desenhada do que a gente já tem hoje, né? E aí, a partir disso, a gente começou a, de fato, fazer essa segmentação de clientes, fazer... uma segmentação de portfólios, a gente fez uma arquitetura de marcas para poder vender para diferentes posicionamentos de clientes, porque eu tenho, por exemplo, um supermercado, que é um supermercado de bairro, que precisa ter uma linha super popular, mas eu atendo também supermercados que ficam em regiões aqui em São Paulo que são nobres e tem que ter uma outra linha de produto. E a gente sabe que a mesma marca não vai conversar. Então, assim, tudo isso, né, fez a gente fazer ali um big projeto ali de reposicionamento da Plásticos MB, mas eu acho que nós tivemos vários ganhos no caminho e entre eles foi, quando a gente identificou isso, né, a gente fez um trabalho ali de direcionamento da equipe de venda em relação ao mix, um trabalho de criar um mix prioritário, onde a gente conseguiu direcionar também a equipe de trade pra gente falar sobre planograma, pra gente ter esse cuidado de sellout no ponto de venda. Então, assim, acho que foram vários pequenos ganhos, mas aí que contribuem para esse projeto como um todo. Se pegar alguns que você falou, você teve ganho na equipe de vendas, em termos de equipe comercial. Exatamente. Você teve ganho de um projeto de análise de mix de produto, de variação e aumento de mix de produto. Exatamente. Você também teve um ganho de um projeto de uma criação de uma nova marca, é isso? Na verdade, o que nós fizemos? Antes, nós vendíamos tudo era Plásticos MB. Perfeito. E aí, nós criamos agora um projeto de arquitetura de marcas. Então, ainda assim, são submarcas endossadas, mas a gente tem hoje, então, a Limpa & Clean, que ela é uma linha um pouco mais elitizada de produtos de higiene e limpeza. Nós temos a Aqualine, que já são produtos de higiene e limpeza, mas produtos mais populares. Então, nós criamos essa segmentação dentro da Plásticos MB. Perfeito. Foi uma estratégia de criação de marca, posicionamento. Exatamente. Você teve outra parte desse projeto também apoiado, que foi essa questão de entrar no digital. Exatamente. Né, em vez de sair da venda direta. Como que foi essa da venda entrando no digital? Que é uma quebra de paradigma, a pandemia acelerou,
Mas como está isso hoje? Você vê as lojas estão comprando ou o representante, o diretor, o distribuidor, desculpa, o representante está indo lá? Ou essas lojas, o atacadista, supermercado, o lojista estão comprando pela internet? Como que está isso hoje? Olha, hoje a Plásticos MB a gente não trabalha ainda esse canal digital. Hoje a gente tem uma marca que é a Elas, e aí a gente trabalha essa marca dentro do canal digital acessando o consumidor final. Então eu e o Lúcio, por exemplo, podemos comprar direto... Somente os produtos da Elas. Então, somente o produto da Elas, O que nós definimos, né? Nós entendemos que se nós trabalhássemos com os produtos da Plásticos MB no canal digital, de fato a gente teria ali um conflito de canal, porque eu estou vendendo para o supermercado e eu vou vender na internet o mesmo produto. É muito complexa, né? Essa gestão. Então a gente optou e falou, não, olha, esse aqui é o nosso core, vamos continuar com eles. Então nós criamos a Elas, que é uma outra empresa, ela tem uma outra linha de produtos que a gente não trabalha ali no varejo. Perfeito. Então, são produtos diferentes, são produtos de um valor agregado maior, e aí são produtos que, sim, qualquer consumidor final pode entrar no site. E eu posso comprar no e-commerce direto da Elas. E vocês já estudaram e entraram em marketplaces do tipo uma Amazon, um Mercado Livre, sim ou não, e por quê? A gente começou um trabalho incipiente de entrar dentro desses marketplaces. A gente entrou no Mercado Livre, entramos em Shopee, entramos em Magalu, Amazon, eu não me recordo agora, mas eu acho que a Amazon a gente não entrou. Tá bom. Nós entramos nesses, mas aí existe uma questão muito do posicionamento de como conversar com o cliente, né? Então, quando a gente fala da Elas, a ideia é que, de fato, ela fosse uma marca ali premium, super premium, e que a gente conseguisse trabalhar ali na internet todos os atributos dela. Muitas vezes, quando a gente vai para o marketplace, a gente perde um pouco dessa força, desse espaço de demonstrar esse valor do produto. Então, assim, nós temos alguns produtos hoje que estão no marketplace, mas mais tímidos do que no canal digital. Perfeito. Mas ainda assim, o projeto como um todo ainda é um bebezinho engatinhando, sabe? Perfeito. Você sabe que essa decisão ou esse dilema que você está tendo em termos de eu vou com a mesma marca e eu vou concorrer comigo mesmo e mais. Se você tem representante e distribuidor, você, entre aspas, irrita o canal. Exato. Né? Porque o canal é distribuidor, representante, que é tua fonte de receita majoritária, vai ficar louco de você pulá-lo direto, né? E direto para um D2C que a gente chama, né? Você vai direto para o consumidor ou para a lojista final e pula o distribuidor. Ele se sente perdendo dinheiro, ele vai querer te boicotar, vai pôr outro no lugar. Esse medo, ele é enfrentado hoje por todo mundo. E depois da pandemia, esse medo enfrenta. O que eu tenho visto são basicamente 3 decisões, tá? Basicamente 3 decisões. O curioso eu não tenho pesquisa sobre isso, então eu não vou falar o dado aqui da pesquisa, mas é sentimento, assim, de falar com um com o outro e tal. Né? São 3 opções. Muitos estão mantendo o que você falou, ou abre uma outra marca, ou não mexe com isso, ou não vai para o digital. Que são poucos que estão fazendo isso. O da marca tem mais gente fazendo, pega um pedaço do portfólio, independente de marca, pega um pedaço do portfólio aqui e um pedaço não. Então isso é uma opção. A outra opção, eles estão indo e dá um jeito de falar com o distribuidor, fica irritado ou não, é uma decisão da empresa, porque isso é um caminho sem volta, então tem gente que está se arriscando em tomar. E eu já estou vendo muita empresa indo para um terceiro modelo, que é eu vendo digital, mas o próprio distribuidor ou representante continua recebendo comissão e ele mesmo, o próprio distribuidor ou representante, ele mesmo usa o canal digital da empresa para atender o lojista. Ele vira um customer success. Ele vira um customer, na verdade. Sim. Então tem muita gente optando por essa terceira opção. Que é onde todo mundo ganha e a gente não deixa de estar na presença digital. É isso aí. Né? Se você vai para uma presença digital... A ideia é melhorar a experiência. E melhor experiência. Porque o representante deixa de ser um cara que só vai lá para tirar pedido. E começa a fazer a gestão do cliente. Ele se torna um canal de atendimento da sua marca. Então, como ele ganha a comissão do mesmo jeito, por exemplo, ele fala, não, vai lá, pede pelo site, aí você pediu, aí chega na segunda, ele manda pro cara, não, pode pedir que eu vou te atender. Cara, você atende, explica o portfólio, vê o que ajeita a demanda, e o cara acaba pedindo digital e ele vira um gestor de experiência do cliente. Então, são essas 3 opções, né? E não tem certo ou errado, hein, na verdade, né, Brenda? Eu acho que para a audiência nossa e vocês refletirem, testar todos os modelos e ver o que acontece. Porque esse conflito que você tem,
todo mundo tem. E eu acho que é muita questão também da gente entender a maturidade do negócio, né? E a maturidade ali do canal que a gente tá, né? Do canal de vendas. Eu acho, por exemplo, esse modelo que você falou, eu acho de termos todos os envolvidos ganhando dentro do negócio, eu acho assim, é o melhor cenário que existe. Porque aí todo mundo tá ganhando e ninguém sente que tá perdendo a fatia do queijo ali, né? A gente tá presente no digital, então a gente não deixa de estar numa tendência que não dá pra ignorar, gente. É isso. Tá tudo virando digital, né? Principalmente, acho que pós-pandemia, eu até brinco, restaurante que não tem delivery, eu não sei o que acontece, porque virou febre, todo mundo quer delivery, né? O cara quer pedir pelo iFood, enfim. Então, a gente precisa estar atento a isso, mas aí eu acho que também exige muito uma maturidade, tanto da empresa, quanto do time de vendas, quanto de até questões operacionais para que isso funcione também de forma correta. Não, é uma mudança... É uma mudança relevante. E vocês, não sei se como inteligência ou como indústria, chegaram a sentir já o impacto do seu perfil de cliente que comprava lá no varejista, no atacadista, que hoje compra direto, por exemplo, do importador, do chinês lá que faz um pote, um plástico ou qualquer outra coisa, já dá para... Você já sente o share perdido dentro do seu negócio ou ainda é difícil de calcular? Porque eu tô falando do importador, né? Sim. Da loja que ao invés de comprar nacional, compra direto da China. Mas estou falando do consumidor final, que ao invés de ir até a loja, agora ele compra direto, de repente. Olha, a gente percebe que está acontecendo, a gente vê os consumidores, mas se eu falar que isso já atingiu a gente numericamente... Ainda não, a gente não conseguiu sentir o impacto disso. Mas a gente entende que cada vez mais vai estar mais próximo da gente sentir esse impacto. E quando a gente pega a nossa própria equipe ali dentro, às vezes eu brinco, eu faço uns experimentos sociais ali dentro. A gente pega a nossa equipe ali, vamos pegar a galera ali até 35 anos... o pessoal não quer fazer compra no supermercado, né? Então, assim, o pessoal fala, eu compro o pote, mas desde que esteja ali no site do mercado. Aí eu peço o pote, eu não vou sair de casa para comprar o pote. Então, assim, hoje se você falar, Brenda, vocês já conseguem sentir os efeitos numéricos disso? Ainda não, mas a gente prevê que em breve a gente vai começar a sentir. Não tem como não sentir se a gente não se adequar a esse mercado. Porque o fato de você estar no B2B ali, né? Muito dos lojistas ou do atacadista na ponta continua com o público consumidor final, ou ele mesmo está vendendo alguma coisa no digital. Exatamente. Você não está sentindo, mas o mix dele na ponta já mudou. Já mudou. Né? Assim. Exatamente. Entendeu? Não, vamos dar um exemplo, um exemplo aleatório. Pão de açúcar. Vamos falar que o Pão de Açúcar, o Carrefour, tem o pote da MB para vender. Sim. O fato é, talvez eu esteja comprando no site do Pão de Açúcar. Exatamente. Não, fato. Exatamente. Então você não percebe no teu número, porque se o Pão de Açúcar pedia, vou inventar 1000 potes, ele continua pedindo 1000 potes. Sim, exatamente. Só que o que eu ia tá vendendo 10 online. Pote, cara, agora tá online. Dos 1000 potes, 300 estão online e 700 então. Mas você sabe que esses dias, né, eu tava conversando com um gestor de contas nosso, né, e eu tava questionando justamente uma questão de sellout de um cliente específico, da questão como tava. Eu falei, mas não tem o produto no ponto de venda, a equipe de trade tá falando que não tem, né, o produto. Aí eu falei assim, não, Brenda, mas é porque esse cliente inverteu. Esse cliente aqui agora, 70% da venda dele é no digital. Eu falei, não pode, gente. Imagina, é uma loja de variedades, então não é um supermercado, então é uma loja de variedades, de utilidades muito conhecida. E eu falei, não, imagina, não pode, a gente ainda faz trabalho no ponto de venda. Eu questionei e ele falou, não, hoje a maior parte da venda desse cliente é digital, por isso que ele não tem todos os produtos na loja física. Ele prefere ter todos os produtos na loja digital. Aí eu falei, caraca, é uma coisa pra gente refletir. É isso, porque como tá na ponta, né? Então sim. A lógica daqui não pega ainda na resposta do o selinho não alterou ainda. Exatamente. Isso, o selinho não alterou ainda. O selinho não alterou. Mas a forma de distribuição muito provavelmente já tá alterando. Exatamente. E aí, como que a equipe hoje de inteligência, quais são os estudos, digamos assim, prioritários que essa equipe hoje tem? Olha, é assim, a nossa equipe, a gente divide entre os estudos externos e a gente trabalha bastante com dados internos lá também. Quando a gente vai falar da parte externa, né, eu acho que o principal ponto que a gente olha muito hoje é a questão de posicionamento, de como que as nossas marcas, o bench ali, de como que elas estão trabalhando, e muito a questão do pricing. Eu acho que é um dos focos principais nossos hoje dentro da inteligência. Porque a estratégia comercial das empresas veio mudando muito, né, ao longo do tempo. E dentro do segmento de utilidades, a gente vê uma
uma entrada de novos concorrentes a todo momento. Realmente, assim, a gente pisca, a gente fala, cara, surgiu uma empresa nova de utilidade. Taxa, vamos pegar, só porque a gente está falando de inteligência e teoria, vamos pegar o Porter 5 Forças. Né? Quando a gente pega o Porter 5 Forças, tem lá um que é novos entrantes. E de fato, esses novos entrantes, para vocês, a barreira é baixa. É baixa. Quando você faz um Porter, novos entrantes vêm. Ela é muito baixa, porque hoje você fala assim, o que você precisa, de uma forma muito incipiente, para fazer um pote, tá? Eu preciso ter uma máquina injetora, que hoje você compra a máquina injetora parcelada tudo quanto é jeito, como você quiser. E você precisa de um molde e você precisa de matéria-prima. Basicamente, com esses 3 elementos, você faz um pote. Se é um pote de qualidade, aí é outra história. Mas você faz um pote. Sim. E aí, quando chega um novo entrante desse no mercado, ele mexe com toda... Por mais que ele seja um fornecedor pequeno ali que tá não tem a capacidade produtiva que você tem. Mas ele, às vezes, faz uma bagunça no mercado. Então, às vezes, ele baixa o preço ali e pronto. Exatamente. E aí, o cara, ele não tem uma estrutura. Então, normalmente, o que acontece que a gente vê? Entra um novo concorrente no mercado. Na hora, a gente começa assim, não, porque a gente não vai mais comprar esse produto, a gente vai comprar só desse cara. Só que esse cara só fabrica um produto. Isso. Ele só tem um produto. Porque ele comprou uma máquina, um molde. E ele também não aguenta aumentar muito a produção. Mas vamos inventar. Se ele entrega 1.000 ele entrega. 1.000 ele entrega. Mas 3.000 ele não aguenta. 1.100. Exatamente. Então, o que acontece? Do nada, começa todo mundo a comprar desse cara. Só que esse cara, ele vende pra todo mundo. E aí, ele pode fabricar 1.000, ele vende 3.000. E aí, ele não entrega. E aí, depois a gente vê esse mercado se normalizando. Mas a gente precisa ficar muito atento a essas mudanças. Porque quando a gente identifica isso já de forma antecipada, a gente já cria uma estratégia pra falar, cara, nem migra, entendeu? Vamos negociar aqui, vamos conversar e vamos montar a estratégia dessa forma, né? Então, esse é um das pautas principais que a gente trabalha hoje ali dentro do mercado. E outra pauta que a gente trabalha, que aí ela não está tanto na questão numérica, mas a gente precisa acompanhar, é a questão de tendência de mercado. Principalmente quando a gente fala sobre o plástico. Né? Então, assim, o plástico... Estamos numa pauta positiva de ESG. Exatamente. Certo. E o plástico, todo mundo vê ali como o inimigo, né? O vilão do planeta Terra. É isso aí. De fato, a gente tem problemas ali, sim, com o plástico, desde que ele seja destinado de forma incorreta. Porque se a gente destinar de forma correta, ele volta e você vai reciclar o plástico e ele vai completar a vida dele ali de forma muito tranquila. Mas a gente tem que ficar muito atentas a essas pautas e principalmente como que está o posicionamento, porque muitos clientes hoje, por exemplo, já estão atentos a essa pauta e já falam, olha, mas tudo bem, vocês são fabricantes plásticos, o que vocês estão fazendo para ajudar o meio ambiente? Então, a gente tem que ficar muito atento a essas tendências de mercado, se não sai uma regulamentação, enfim, alguma coisa nesse sentido, para que a gente consiga acompanhar e se antecipar nessas tendências. Agora, nisso aí, você colocou coisa nova no mix produto, por exemplo, coisa de bambu. Também. Que é por essa questão, ou não? Também. Foi por essa decisão ou não? Na verdade, assim, em relação a esse ponto específico, o que nós fizemos, tá? A gente identificou que a gente realmente precisava fazer algo ali pelo meio ambiente. O que nós podemos fazer? Então, o que nós fazemos hoje? Nós temos uma linha, que é a linha Sou Eco, e ela é feita somente de produtos reciclados. Então, é claro, dentro da parte alimentar, a gente não pode trabalhar com material reciclado, porque tem que ser um material que a gente, né, é um material virgem que a gente chama, que é um material que, de fato, a gente consegue mapear toda a vida dele para não ter nenhum tipo de contaminação. Afinal, você vai estar usando na tua comida, né? É isso aí. Então, não pode. Mas nós criamos ali uma linha onde a parte de lixeiras, onde a parte de cestos de roupa, partes de balde, por exemplo, que é a linha Sou Eco, algumas caixas de organização, aonde a gente trabalha somente com produtos 100% reciclados. Então, isso foi uma mudança, a gente trouxe essa linha e nós conseguimos também o selo de energia 100% renovável. Então, hoje, 100% da energia que a gente trabalha na empresa é uma energia limpa, proveniente de fontes renováveis. Então, a gente deu muito enfoque nessa linha, uma linha que a gente fomenta bastante hoje. Mas a questão da diversificação do portfólio veio disso por uma questão de diluir o risco, mas também porque aí a gente identificou uma tendência de mercado que cada vez mais, seja o lojista, enfim, o nosso cliente, né, ali o supermercado, ele quer focar no core dele, né? Então, ele quer cada vez menos clientes, porque o core dele, afinal, é vender produtos. Isso. Né? Então, o core dele é vender produtos. Se é um copo, se é um pote, ele quer vender ali os utensílios e ele precisa estar focado nisso. Então, ele quer fazer uma gestão
uma melhor gestão dos seus fornecedores. E aí a gente percebe que cada vez mais, principalmente os lojistas de médio para grande, querem reduzir o portfólio. E aí eles falam assim, pô, tá, eu vou focar minha venda em portfólio quem me entrega. O número de fornecedores. Desculpa, perdão, o número de fornecedores. Isso. Falei errado, perdão. Eles querem cada vez mais diminuir o número de fornecedores para fornecedores que tenham maior portfólio. Isso, ele não quer, por exemplo, ter 10 modelos de copo e 10 fornecedores de copo diferentes, aí 10 de xícara mais 10 de xícara, não. Cara, se eu tiver 3 fornecedores que me oferecem 50 SKUs, melhor. Melhor, exatamente. E aí a gente começou a ver que muitos dos clientes estavam indo ali para um importador, falando assim, então tá bom, eu vou comprar de um importador, porque o importador ele tem traz de uma vez só. Vidro, metal, plástico, enfim. A gente falou, não podemos, né? Temos esse gap de mercado, se é isso que o nosso cliente precisa, a gente vai fazer. E foi aí que a gente começou a agregar na nossa linha. Então, a gente tem os produtos de bambu, a gente tem a parte de abridor, a gente tem a parte de silicone. Então, a gente começou a agregar para ter, de fato, um portfólio completo ali da questão de utilidades, para que o nosso cliente ele não precise aí ter mais fornecedores, ele consiga, de fato, trabalhar somente conosco. Boa, ótimo. E para esses estudos, que são coisas importantes de mudança, imagina que a gente estava falando lá no começo sobre uma questão cultural, empresa familiar, o dono que sempre vendeu do mesmo jeito. Teve que quebrar muito paradigma para chegar aí. Bastante. Como que é o trabalho? Eu vou usar uma palavra, pode parecer um pouco pejorativa, mas de propósito político, digamos assim, da área de M, que falou, vai lá, analisa, faz uma pesquisa, compra um dado, trabalha e fala, olha, comportamento agora é no digital, olha, comportamento agora é de linhas sustentáveis, agora os supermercados querem um fornecedor e não mais 50. Sim. Tá bom, mas como que é o dia a dia dessa área? Você, por exemplo, deixa as pessoas apresentarem, ou é você que tem que apresentar e convencer a família? A apresentação demora, não demora? Como que é essa parte política para, de fato, a decisão ser tomada em cima dos dados? Desculpa, você falou Imagina. Normalmente, existe essa questão, existe muito essa barreira da tomada de decisão e muitas vezes as coisas não acontecem no timing que a gente gostaria ali, do tipo, que você fala assim, eu já quero fazer logo porque eu tô identificando que isso é a bola da vez, né? Mas normalmente sou sempre eu que apresento. Então, o time, ele tá ali o tempo todo e tem coisas que eu falo, cara, não é o momento ainda. A gente tá num foco aqui de uma linha, vamos esperar um pouquinho. Eu sei que isso é tendência, mas vamos focar aqui no que tá de fato andando. Então, o time trabalha, traz esses dados para mim e eu vou direcionando os estudos do time. E eu tô sempre em contato com a equipe de venda, eu tô sempre em contato com a equipe de trade, porque eu falo, vocês são muito os nossos olhos na rua. Então, o tempo todo eu tô em contato com a equipe, tô em contato com o cliente também. E aí, quando algo já me acende o alerta, eu já falo, equipe, começa a mapear. Começa a mapear que eu acho que é por aqui o caminho que a gente tem que ir. E aí a equipe começa, Brenda, olha, dentro disso tem um insight assim. Aí a gente vai juntando esses insights, eu olho a estratégia, porque também eu tenho que ver se o insight que eles me trazem está alinhado com o objetivo da empresa. Lógico. Que eu acho que esse é um ponto muito importante. Né? Vamos falar da digitalização, por exemplo. Se a empresa tivesse uma decisão assim, não queremos de jeito nenhum, adianta eu falar sobre digitalização? Não. Eu só vou perder o meu tempo, entendeu? Eu vou, enfim, queimar a minha ficha ali. Então eu olho e falo, olha, isso faz sentido, vai agregar, né, ou vai atrapalhar o resultado da organização, aquilo que a empresa quer, e aí eu chamo todo mundo para o corpo diretivo ali para uma reunião, e aí a gente aponta quais são os fatos, como que a gente fez o estudo, da onde a gente tirou, e normalmente, quando eles dão liberdade, se é uma parte mais comercial, que eu consigo ter eu tenho um ótimo relacionamento com a parte comercial, a gente consegue fazer alguns testes e eu já trago até uns ensaios pilotos. Eu falo, olha, fizemos um teste, porque como está dentro do marketing, a gente consegue testar como campanha. Então eu falo, olha, não é definitivo, fizemos um teste como campanha num período X. O resultado que refletiu foi esse. E aí, o que vocês acham? Aí você já vem com a tendência, qual foi o resultado que aquilo, né, num curto período de tempo, mas o que aquilo refletiu, e aí você consegue mais confiabilidade para fazer essas mudanças. Não, essa dica sua do teste é muito boa, né? Porque eu acho que cada vez mais a gente, com uma cultura positiva que trouxemos das startups, né? Sim. De teste AB, teste de hipótese, faz. Eu acho que hoje não vale mais a gente pensar de maneira... vira a chave de uma vez só. Cara, o teste é muito importante. E eu ainda vejo esse descolamento, por exemplo, quando a gente fala até o papel onde vai da inteligência, se a inteligência falar, o estudo é esse aqui, a decisão é cria o portfólio de produto hoje é de 50, tem que ser 100, toma, qual a recomendação? 100 produtos.
Já era. Fala, bom, mas será que vai Pegou vender? aqui. Não vai, não sei. Exatamente. O estudo mostra 100. Exatamente. Cara, é muito melhor a equipe de inteligência apoiar e falar, cara, vamos desenvolver 20 produtos, fazer um teste para ver se vai? Exato. Mapeia o resultado. Vamos tentar em mais alguns clientes? Mapeia o resultado. Passa 3, 4 meses e fala, olha, a gente fez um estudo para 100, testamos durante um tempo, isso aqui funcionou ou não, nós vamos nessa linha. Exato. Né? E aí Eu acho que esse teste é muito importante, o que você falou. Assim, infelizmente, eu sei que nem todos têm essa abertura, né, para fazer o teste. Então, muitas vezes a mas tem área que de ter, inteligência, né, às vezes ela fica mesmo engessada ali, ela não consegue ter essa flexibilidade. Lá a gente tem. Então, isso é muito legal, porque é o que eu falo, a gente testa como campanha, a gente traz um próprio produto. Quando você vai falar, por exemplo, de produto de utilidade, a gente tem toda uma questão de investimento em molde, que é super complexo, super caro. E às vezes você fala assim, nossa, cara, eu vou lançar um produto, né? O mercado tá dizendo que a bola da vez é fazer squeeze, por exemplo. Mas será, né? Será que não compensa eu importar uma quantidade, né, relativamente pequena desse produto, eu testo no mercado e depois eu faço um molde, se de repente o volume for positivo? Né? Porque assim, na pior das hipóteses, a minha perda vai ser ali o investimento que eu fiz na importação. Na importação, né? Exatamente. Mas eu não vou ter um investimento no molde, eu não vou ter, enfim, né? Então, eu acho que esses testes aí, eles são de fato um validador muito importante para a gente poder apresentar essas possíveis estratégias aí para a empresa. Novas estratégias. Exatamente. Né? Novas estratégias. Não, eu acho essas do teste eu acho fundamental. Acho que é uma dica muito importante para dar. A precificação, você comentou que está fazendo os projetos, que é uma priorização do pessoal precificar. Também é uma briga danada de precificação com o time comercial, normalmente o clássico, né? Que é brigar o time comercial. Como que tá isso de novo na mesma estratégia? O time de inteligência mexe, altera os preços ou, na verdade, ele recomenda um preço que aí você faz um estudo ou de teste ou não, que aí passa para o comercial e mexe direto na ponta. Como que vocês estão? Bom, lá nós não alteramos o preço, tá? Então, nós não temos essa autonomia de fazer a virada de chave e alterar. O que nós fazemos? Quando nós identificamos que tem um preço ali que precisa ser reposicionado ou para baixo ou para cima, a gente vai testar isso. Então, como que a gente vai testar? Se é para baixo, é mais fácil. Por quê? Eu faço ali... Só alegria. É maravilhoso, Notícia boa. Né? Se é um produto que eu entendo, aí eu estudo. Eu falo, legal, é um produto que eu tenho margem. Eu posso reposicionar ele ali um pouquinho para baixo. Se é o cenário perfeito ali que tá fácil, nossa, isso é só alegria. Todo mundo gosta. O comercial gosta, o vendedor gosta. Todo mundo ama, né? Então, esse é o cenário fácil. É só fazer um pequeno parênteses aqui. É um negócio meio louco isso, né? Porque, no fundo, é a sensibilidade do ser humano de achar ao que risco vai e a má mais. Notícia. Né? Ao risco e a má notícia que ele vai dar para o cliente, porque ele prometeu o negócio. Mas no final das contas, muitos comerciais deveriam ficar bravos com o preço. A maioria das políticas, o cara vai perder dinheiro. Porque ele vai perder dinheiro na comissão e ele acha que vai ganhar. Mas na verdade não vai, porque ele tem tanto medo de se indispor com o cliente. Ou... ele tem um... É conforto, né? É conforto, né? Você chegar para uma pessoa e a pessoa falar tá caro, é desconfortável, não importa o que aconteça, né? É difícil. Mas sabe, isso é um ponto importante, porque eu vejo que muitas das coisas que nós vamos implementar, a maior resistência, a primeira barreira que a gente tem que quebrar é com a equipe de vendas. Às vezes, antes de chegar no cliente em si, antes do cliente dar uma devolutiva do tipo, de fato não funcionou, não tá legal, a gente tem que quebrar uma barreira muito grande com a equipe de vendas. E às vezes é uma coisa que você fala, cara, você vai ganhar mais, pra você vai ser bom, pra empresa vai ser bom, pro cliente também vai ser bom. Se o preço pode ser ajustado pra cima, você vai ganhar mais comissão em cima, você deveria falar, puta, que maravilha, vamos aumentar mesmo. Tá todo mundo vendendo esse copo a 19, a gente tá vendendo a 10. Pô, né? Tudo bem, a gente não precisa vender, vamos vender 17, né? Ali, a gente já aumentou um pouco. E aí todo mundo, não, imagina como que o cliente já tem preço cadastrado. Como que a gente vai fazer isso? Eu entendo, tá na rua, a gente não é fácil. Eu também já fui do setor comercial, eu sei que tomar todos pancada, nós aqui, a gente não. Tomar pancada ali, tomar não é fácil, né? Chega uma hora que você também fica e mudança gera atrito em aspectos, bons e ruins, né? Exato, mas aí quando é uma mudança pra cima, aí normalmente o que nós fazemos? A gente conversa com o setor comercial, a gente faz um plano e aí depende muito da situação. Por exemplo, alguns produtos, quando a gente fala que é um gap muito grande, que a gente realmente precisa, né, aumentar o preço desse produto, às vezes a gente tem que remodelar esse produto. E tem que trazer alguma coisa diferente que vai justificar. Porque pro cliente também ele fala, tudo bem, mas até ontem você me vendeu a 10. Agora só porque você acha que tá barato, você vai me vender a 20, né? Não... Apesar de todo mundo, ok, então eu vou comprar. Então a gente tem que muitas vezes remodelar ali a estratégia de como vai trazer esse produto. Seja uma roupagem, seja uma estampa, seja alguma coisa pra gente trazer esse produto de volta do mercado. Ou muitas vezes até tirar o produto um tempo de linha. Então, por exemplo, eu entendo que tem um produto ali que eu tô vendendo e eu preciso subir ele por uma questão de margem mesmo da companhia.
Então, muitas vezes eu tenho que tirar esse produto de linha, eu falo, vou deixar ele 1 ano fora para perder a referência e vou trazer. Ou eu Você vou já trazer... fez isso? A gente já teve Algumas que fazer vezes? isso algumas vezes. Estratégia inclusive, ousada essa, né? Mas remodelando o produto. Mas Isso, remodelando o produto, não Entendi. trazendo ele igual. Mas a gente já fez isso. Legal. Outra estratégia também que a gente adota é uma questão de você montar, por exemplo... a gente chama muito lá de feirinha de preço único, por exemplo. Então, como que é isso? Eu tenho basicamente um preço único que eu vou vender todos os itens. E aí, por exemplo, se eu tenho um produto ali que ele não tá tão bem posicionado, eu consigo colocar ele dentro desse mix. Imagina, por exemplo, eu vendo um pote de 400 ml, um de 500 ml, um de 700 ml pelo mesmo preço, que é um preço médio. Então, todos estão ali se pagando, mas é um preço médio. Então, eu tiro um pouco da referência. Vamos imaginar que eu precisasse reposicionar o de 400, eu tô reposicionando ele no preço novo, mas como eu tô vendendo um combo de itens, se perde um pouco a questão da referência de preço do quanto o meu concorrente está trabalhando, porque é um produto diferente. Então, também é uma estratégia que dá para adotar. Boa. Mas aí precisa ser muito em conjunto com o comercial. Muito conjunto comercial. Muito que bem, muito bom. Bom, eu acho que falamos de tudo. Luciano, vamos para onde? Para as perguntas polêmicas. Vai, meu Deus. Não, foi só para elas. É só para tomar o susto? Foi só pra galera. Beleza. Vamos para as perguntas finais aqui, Brenda, que a gente faz para os nossos convidados. E a primeira pergunta é uma frase de impacto. Uma frase de impacto. Olha, tem várias, mas tem uma que eu gosto muito, que acho que permeia a estratégia do meu trabalho, que é uma frase do Walt Disney, que ele fala, eu prefiro o impossível porque lá a concorrência é menor. Eu acho que é uma frase que permeia bastante, assim, do que eu acredito sobre a questão de trabalho. Essa frase é muito boa, né? Eu sei que ela é super difundida, todo mundo já fala sobre essa frase. Sério? Eu acho que aqui é a primeira vez que eu escuto. Sério? Aqui, eu já escutei no livecast, é a primeira vez. Já escutei ela, obviamente, a gente leu. Mas eu não acho que é tão difundida, Mas não. olha, eu acho, é uma frase que eu gosto muito e eu realmente acredito nisso. Quando a gente faz mais do mesmo, né? Cara, você vai ficar brigando ali no Oceano Vermelho. Não tem como, né? E cada vez a briga é mais feroz, ela é mais... Então, quando você se diferencia e você vai fazer uma coisa que, de fato, é difícil, poucas pessoas vão querer fazer. É isso. Muito legal. E um conselho que você recebeu que foi extremamente relevante aí na sua carreira, na sua vida? Olha, eu recebi um conselho, pensando assim, um conselho mais olhando para o corporativo, que eu acho que ele é crucial. Ele fala o seguinte, venda é emoção, lucro é sanidade e caixa é o rei. Eu acho que, cara, se a gente tiver isso em mente, dificilmente você vai quebrar uma empresa. Repete aí. Então, vamos lá. Venda é emoção. Resultado, lucro é sanidade. E o caixa da empresa é rei. Legal. Então, tendo aí, eu acho que a gente não quebra a empresa tão fácil. Até porque quando a gente tá... essa frase é muito boa, principalmente para os empreendedores, né? Sim. Porque quando a gente fala para a área comercial, o cara só tá na primeira, vender emoção. Sim. Cara, vamos lá, vamos fazer. Entendi. Quando baixa o preço, por isso que quando baixa o preço o cara fica feliz. Agora o cara porque é só emocional. Agora você pega o cara do financeiro, eu falo, caixa é o rei, verdade, o caixa é o rei. Aí você quer o acionista? O lucro é a sanidade. Para a empresa como um todo, é isso aí, né? Porque a empresa quebra pelo caixa, não quebra, né? Exatamente, assim que vamos exatamente. E muitas não olham para isso, né? Porque, de fato, muitas se iludem com o faturamento e falam, nossa, o meu faturamento tá maravilhoso. Tá, como que tá teu lucro? Como que tá teu caixa? Né? Então, acho que é importante. Às vezes é curto prazo mesmo, às vezes a mudança de produto. Tem muita empresa que passa por isso. Cara, eu tenho um produto muito bom, só que eu tinha um caixa de D7 e agora ele virou D45. E na hora que ele tá vendendo, você não você se emociona e aí vira uma... e aí você tem um problema de caixa. Então é bem comum. Nós aqui a gente discute direto, pra você ter uma ideia, não tem nenhum problema de falar. Você pega, por exemplo, uma pós-graduação nossa, né? O jeito que a gente lança isso contabilmente... que não tem certo ou errado, já muda essa lógica. Eu vou dar um exemplo. Eu posso pegar na venda de uma pós-graduação, vou pegar um ticket de 10 mil, só para dar um exemplo, 10 mil reais uma pós. Eu vendo a pós de 10 mil reais nesse mês. Eu posso contabilizar os 10 mil entrando nesse mês, ou eu posso ter uma outra lógica que é, não, na verdade eu vou contabilizar, dura um ano após, eu vou jogar... vou pôr 12 mil só para ficar redondo na conta. 12 mil nesse mês ou 12 parcelas de 1.000 entrando lá. Cara, isso muda o lucro,
muda o negócio. Se mudar a forma do pagamento, muda o caixa. Exato. Mas a venda está igualzinha. Exatamente. Né? Pagou parcelado ou não, mas muda o caixa. Aí você tem que ter estratégia diferente. Até uma questão que eu falo, acertar, quando né? a gente fala sobre venda. Eu fui lá e vendi. Eu vendi 200 mil reais, tá? E o prazo de pagamento do teu cliente é 240 dias. E você fala... Legal. Aí o comercial tá, uau, 200 mil pedidão, maravilhoso. Aí chega no financeiro e fala, a matéria-prima eu vou ter que pagar antecipada. O imposto eu vou ter que pagar antecipada. E aí, seu lindo, quem que vai ser que vai bancar? Né? Você colocou o financeiro na venda? Não coloquei. Aí o financeiro fala, parabéns, galera. Legal. Que bacana. Para quem tá ouvindo daqui do lado de cá do nosso podcast hoje, que tá ouvindo e é da área comercial, da área de marketing, a gente tem uma escola grande chamada Embrasca, né? A gente está fazendo a escola do Iberamérica aqui dentro da live, que é de compras, né? De procurement, né? E a gente dá aula disso. E cada vez mais as áreas de compras das empresas queixam a PMP. Eles têm o comercial nem sabe o que é isso necessariamente. PMP, que é PMP? Prazo médio de pagamento. Exatamente. É uma sigla com índice com meta lá na mão do comprador. Exato, para ele entender isso. Não, e aí, o comprador, médio... a meta de venda do vendedor, o comprador tem duas metas, o save e o PMP. Exatamente. Que hoje em dia é quase pau a pau, dependendo do negócio. Pau a pau. E tem meta lá de 90 dias, 60 dias, 30 porque dias. dependendo do save que ele fizer, se tiver que pagar amanhã... aí, exato. Já tá nada, né? Não tá Mas aí tem uma questão, só que aí o prazo médio de recebimento também precisa estar compatível ali. Mas você pega, quantas áreas comerciais tem PMR de meta? Imagina. Não tem, a gente sabe disso. Aqui no nosso financeiro de compras, nós temos o PMP. Vai implantar um... E implantamos o PMR agora. Implantamos o PMR agora. Agora faz o quê? 6 meses que a gente fez a política? Foi isso mesmo. Faz 6 meses na live, temos 20 anos. Hoje a gente não faz tem... 6 meses que a gente criou essa política com o indicador, que agora a gente tem. E a gente sempre teve na área de compras nossa o PMP. A gente tem na área de compras também. E na área comercial, hoje a gente não trabalha com uma meta, assim, enfim, com remuneração variável. Mas, assim, é acompanhado direto, porque a gente fala, cara, isso aí é o equilíbrio do caixa da empresa. Se eu recebo com 120, eu tenho que pagar com 7, acabou, natural, né? acabou. Meu fluxo de caixa, quem vai bancar isso? É isso aí, por isso que o caixa é o rei. Voltando à frase. Vamos para a próxima pergunta. Vamos. Uma competência que você acha que hoje todos devem dominar? Comunicação assertiva. Comunicação assertiva. Fale sobre. Comunicação é uma palavra ampla. É uma palavra ampla. Eu acho que, assim, tudo que a gente vai permear dentro de uma companhia, qualquer competência, né, que a gente for ter, seja ela uma capacidade analítica, uma inteligência emocional, uma capacidade de liderança, tudo vai ser permeado pela comunicação. E se nós não soubermos a forma correta de falar, o momento certo de falar e para a pessoa certa para falar, a gente não vai conseguir alcançar os resultados que nós almejamos dentro da companhia. Então, é uma coisa assim que eu fui trabalhando ao longo da minha carreira e eu percebi que quanto mais eu melhorava a minha comunicação, quanto mais assertiva ela era, porque não é só questão do, eu falo bem. Não, é comunicação assertiva. Dá o recado certo na hora certa para a pessoa certa. Mais resultado eu consegui ter. E nada de coincidência no que ela está falando. Estamos falando de M, estamos falando de como influenciar. Tá falando do estudo na mesa, né? Você pegar um estudo lá, 40 folhas, imprimir, entregar na mão do decisor e falar, lê aí que tem coisa importante e ir embora. Imagina. Parabéns, você acabou de perder vários dias de trabalho. Se não comunica bem, a área de M sofre demais justamente pelo que no ciclo, na teoria, nós chamamos de disseminação, mas que é a sua comunicação assertiva. Exatamente. Legal. E algo que você acreditou por muito tempo e que hoje você não acredita mais, já mudou de ideia? Olha, acho que uma principal, é assim, a frase seria, né, aquela do amigos, negócios à parte, negócio é 100% razão. Acho que foi uma coisa que eu aprendi, principalmente quando a gente fala dessas pequenas e médias empresas, cara, não existe negócio 100% razão. Toda vez que a gente fala de uma tomada de decisão, por mais que ela seja embasada em dados e fatos, sempre, né, quem é o fundador ou quem está presidindo ali a empresa ou sucessores vão ter, de fato, um quê emocional na decisão, porque não tem como, né? Vocês mesmos, vocês criaram a universidade, você ama... E aí você fala, cara, é 100% racional a decisão? Pode ser 99%, mas 1% ali vai ter algo emocional. Então, eu acho que foi uma coisa que eu sempre acreditava. Eu falava, não, imagina, contra dados e fatos não há argumento. Cara, existem pontos de vista. Não é que há argumento, mas existem pontos de vista. E a gente precisa saber gerir esse conflito da melhor forma para que a decisão não seja atrapalhada também por essa questão desse viés pessoal. A gente trouxe aqui
em alguns episódios anteriores, o fundador da Daqui, um dos fundadores da Daqui. Ele falou um pouco sobre isso, né? Eles demoraram muito tempo para abrir mão de uma coisa que eles tinham como essência. Só que é doido, porque a gente confunde muito, porque a emoção é o que faz a gente chegar até onde a gente está. O dado, ele é relevante, mas a emoção é que vai te acordar de manhã. Claro, concordo. Porque se você só pensa... Até a emoção pelo dado te faz acordar de manhã. Sim. Se você não tiver emoção, você tá morto, já era. Então, né, até os impulsionadores, né? E eles estavam lá e eles começaram o negócio porque eles tinham experiências de frustração a pedir uma coisa no mercado e demorar 6 horas para chegar. Então eles tinham o viés da entrega em 15 minutos. Sim. E eles ficaram nessa. Só que isso fez o Daqui existir. Só que para expandir, depois de muito tempo, eles abriram mão dos 15 minutos. Foi uma pergunta que eu fiz para ele, porque onde eu moro demora 45. E eu falava para ele, cara, vocês demoraram para chegar na minha região? Porque vocês vão abrir mão dos 15 minutos. Ele falou, só que os 15 minutos fez eles chegarem até. Então tudo isso porque eu concordo muito. Então às vezes, acontece muito aqui, se a gente contratar uma empresa de inteligência de mercado, a primeira coisa que ela vai falar para a Live University é, vocês têm que fazer consultoria. Tô mentindo? A gente escuta isso semanalmente. Né? É uma coisa que no nosso business, todo mundo vem aqui e fala assim... Que a gente vende a vocês não consultoria, vendem consultoria? para cliente, E no fundo é assim, eu acho que se a gente começar a vender, a gente vai vender. Vai Claro vender. que vai. Só que a gente, entre nós, já olhou um para os outros e falou, cara, a gente não quer fazer isso. Eu não quero, eu não vou mesmo. Vai dar dinheiro? Vai dar. Vai, mas a gente não quer acordar de manhã e dar consultoria. A gente quer fazer educação, que é o que a gente sabe fazer. Então, muito tem isso, sabe? Muitas pessoas que já passaram por aqui, inclusive, que são de idade de inteligência, o cara chega e ele acha um absurdo. Porque o 1% da emoção, no fundo, é o que move a gente. A gente não vai acordar feliz para fazer algo que eu não me proponho a fazer. Exato. Né? Vai chegar lá pro senhor MB e falar assim, vamos fazer ferro. Fala, não. Não, você não tá Não, mas todo entendendo. mundo vende alumínio. Não, você não tá entendendo. A gente faz plástico, a gente pode até fazer uma outra coisa, né? Mas provavelmente algum profissional de inteligência já passou por essa pegadinha de propor algo que não tem nada a ver com o dia a dia. E não adianta. O dado só por dado também não é Agora, irrelevante. Esse item que você citou nesse ponto também estaria igualzinho. Contando rapidamente minha história, eu sou um cara de tecnologia. Eu me formei em processamento de dados, programador. Que legal. Então, você imagina eu que era um cara de tecnologia de exatas, que trabalhei minha vida programando como dev, pura razão, né? Pura razão. 100%. Não dá para ser só... Dá para usar sempre 100% razão? Lógico que dá. Eu programei, a máquina compila o negócio, o que acontece, não tem emoção na máquina. Né? Então, eu levei essa verdade durante muito tempo. E depois eu mudei de opinião. Hoje eu sou um apaixonado por neurociência, enche o saco todo mundo aqui, que eu falo neurociência, tocar semanalmente neurociência. E o percentual que você falou está errado, porque na verdade é muito maior o percentual de emoção. É impossível ter qualquer decisão na vida sem emoção, e a gente toma muitas delas sem razão. Então, olha o dado, que isso é estudo de neurociência. Legal. Na verdade, 100% das nossas decisões são emocionais. Legal. E alguma delas você também coloca o racional. Algumas você coloca o racional junto. Olha, eu não tinha esses dados, mas eu falo só São por dados. observação Porque mesmo. Porque 100% a gente... Sim. E aí tem um estudo bem famoso, um clássico, chama Estudo Phineas Gage. Quem quiser pode pesquisar, Phineas Gage. Esse estudo mostra uma pessoa, é bem velhão o estudo, que ele operava numa linha de trem, ele ficava cavando os buracos, e a barra de ferro, que ele era um operador da linha do trem, ele construía, como se fosse construtor, um pedreiro do linha de trem. E a barra de ferro rompeu e passou pelo lóbulo frontal dele, do cérebro, que é o lóbulo da emoção. Tá. E aí o que aconteceu? Ele perdeu a parte emocional do cérebro, porque a barra de ferro furou e ele perdeu essa parte do cérebro. Ele não conseguia fazer mais nada da vida. Ele, por exemplo, não conseguia almoçar. Né? Nossa. Por quê? Porque quem desperta a decisão de ir almoçar, ele ficava fazendo o seguinte: qual restaurante eu vou? Tal, esse é melhor, esse é melhor, esse é melhor, esse é melhor, esse é melhor. Mas o que faz a pessoa movimentar para emoção? É a emoção que movimenta a pessoa. Então ele não conseguia simplesmente tomar a decisão de qual restaurante ele vai, porque ele ficava usando razão e não conseguia. Então você precisa um cálculo infinito. Da emoção para conseguir. Porque é a emoção que te dá a finitude do tempo e te dá o despertar de você conseguir tomar alguma decisão. Então você precisa dela para tudo. E eu, como cara de TI, fui 10 anos resistente, até eu começar a estudar neurociência que nem louco, e hoje eu inverti completamente
o pensamento. Não, agora eu sou 100% emoção e de vez em quando... Você coloca uma razão apesar ali. de ser um apaixonado por tecnologia, IA, vamos pôr, inclusive em palestras que eu dou, eu falo justamente sobre isso. É o equilíbrio que você tem que ter de muitas vezes até criar os algoritmos para que o algoritmo sim tome decisão baseada em dados, para que o ser humano não vai conseguir. E às vezes é bom você deixar a máquina tomar baseado em dados, por exemplo, como o pricing. É bom você jogar para uma máquina, porque ela vai tomar baseado em dados, sendo que nós não somos capazes. Exato. Só que também, se eu entrar numa filosofia bem profunda como essa, olha que curioso. Quando você faz o algoritmo de IA, você coloca a emoção no algoritmo e ele replica isso. Então você não consegue nem zerar. Lógico, depois que ele está criado, tudo bem. Sim, mas vou dar um exemplo simples que eu gosto de dar para comprador. Imagina passagem aérea, tá? Certo. Negócio bem simples. Você fala, não, mas olha só, estou comprando, né? Vou tomar uma decisão. Que passagem eu compro? A mais barata. Pensa, se você estiver comprando sozinho para tua família, você já não vai, porque você olha o horário, você fala... Meu filho dorme nesse horário. Nesse horário não dá. Aí você vê. Então, quando você vai para sua pessoal, você já fala, cara, mas eu não vou acordar tão cedo. Mas então, você já vê que já mistura. Não, você fala, então eu vou tirar isso aqui, vamos pôr passagem corporativa e empresa. Quando você joga passagem corporativa e empresa, você fala, cara, é simples. Vai comprar passagem para o vendedor, que tem que visitar um cliente. Sim. O comprador entra lá e pega a mais barata. Fala, cara, é pelo preço. Cara, pesquisa preço, dane-se horário, vendedor que vá de madrugada ou não, estou pouco me lixando com o vendedor. Eu vou lá da área de compras da empresa, compro a passagem mais barata, emito e o vendedor vai visitar a empresa no horário que eu quero, porque era mais barata, na companhia aérea mais barata que tinha. Você fala, zerou a emoção, foi 100% razão. Sim. Aí vai chegar uma segunda passagem que, por exemplo, é do diretor da empresa, ou é da Brenda. Quando ele for comprar, ele fala, rapaz, será que eu vou botar ela acordar 4 horas da manhã? E aí você fala, por quê? Mas isso não seria o racional, não seria isso? E o correto, né? O correto não seria pagar mais barata? Mas ele já fala, pô, mas a Brenda tá grávida, da família, melhor não. Coitada, mas porque né? o risco ele já tá pensando num cenário que ele pode se dar mal em fazer, ou seja, a emoção... Já entrou. Então, se você não consegue isolar... Não. Então, na hora que você programa no algoritmo, você, por exemplo, programa, fala, não, vamos programar, de novo, um algoritmo de preço. Sim. Que para o diretor tal... usa elasticidade para outro não, mas fala, mas por que você programa o algoritmo assim? Porque senão você toma bronca do outro diretor e você já programa o algoritmo com esse viés com o diretor dentro do algoritmo. E se na próxima o vendedor não chegar lá e falou, amigo, se der, não me quebra, 4 da manhã não dá. Moro em Guarulhos, não acontece. Não assim vai. Então você está 100% certa sobre isso, é maior o bom, razão. Eu não sabia desse estudo, é muito legal saber disso, e eu acho que é exatamente isso, e a gente tem que de fato levar em consideração essas emoções, principalmente até para muitas vezes, né, eu acho engraçado, as pessoas falam assim, nossa, mas e o conflito familiar, né? Como fica trabalhar ali com as pessoas da família? Essa é a mais clássica que clássica, verdade. Essa é verdade. Clássica. E eu falo, cara, eu acho que a primeira coisa é você saber o teu lugar, você saber o teu papel. E segundo, é você respeitar, porque é o que eu falo assim, né? As pessoas que estão ali, elas estão ali por um mérito. Né? Aí alguns até falam assim, mas o fulano de tal é diretor, nossa, não tem nem faculdade. Fala, cara, então você tem que bater palma pra ele, né? Porque tem gente que tem aí faculdade, MB, não sei o quê, e não chega a lugar nenhum, né? Então, e não fez o tanto de coisa que o cara fez. Então, eu acho que se a gente souber respeitar esse espaço também da emoção e entender o ser humano como um ser íntegro e não só como o ser profissional ali no computador, a gente muda a perspectiva de tudo, né? É isso aí. Muito bom. E por fim, que não é mais fácil necessariamente, uma música para que você é especial, que normalmente a gente coloca aqui nos nossos campos aqui para os alunos ouvirem. Olha, vamos lá. Uma eu acho que essa o motivo emocional dessa música está sendo recomendado. O motivo emocional, vamos lá. Tem uma música que é da Enya, que chama Caribbean Blue. Vocês conhecem? Acho que essa daí, nossa, a geração nova vai me matar, né? Fala, nossa, mas que música, né, filha? Vamos ver aqui, ó. Conhece? Tem gente que fala pra mim que é da sala. Tem gente que fala pra mim que é da sala de massagem. Fala, nossa, eu já ouvi numa sala. Não, mas essa música é uma música que permeou muito bons momentos na minha vida.
Basicamente, meu pai sempre gostou muito de ouvir a Enya e meu pai sempre trabalhou muito, sempre muito envolvido com as questões da empresa, mas meu pai tinha um hobby que ele adorava andar de carro, sempre gostou de carro esportivo, sempre foi o hobby dele. E aí eu, como boa filha analítica, falei, pô, cara, então se eu quero passar mais tempo com meu pai, obviamente eu também preciso fazer, as coisas que ele gosta, preciso facilitar pra ele, E aí, todo sábado, desde que eu tinha, 9 ou 10 anos, eu e meu pai, a gente pegava o carro de manhã no sábado, minha mãe normalmente trabalhava, e aí a gente saía andar de carro, passear, e a gente sempre escutava essa música. Sempre escutava essa música, e aí, legal. desde então, essa música veio permeando muitos bons momentos na minha vida, inclusive, e aí, olha, aí foi coincidência, tá? Porque quando o meu filho foi nascer, o meu primeiro filho, a gente fez uma playlist de músicas. E dentro da playlist estava essa estava música, lá, mas caramba. não necessariamente ela naquele momento. E aí, na hora que ele nasceu, coincidentemente... Foi essa, no momento. Isso você lembra ou teu marido lembra? Eu lembro. Você lembra? Eu comecei a escutar ela da metade já pro final. Mas desde o começo ela já tava tocando. E aí meu marido me falou, você viu que bem na hora que o Matheus foi nascer, começou a tocar a música da Enya? Eu falei, nossa, cara. Caramba, que legal. Realmente uma providência vai lembrar, ali. então. Essa tem uma emoção legal, importante legal. Aqui. Muito bom, muito bom. E essa não estava na nossa playlist, hein, Luciano? Que é uma boa notícia. Que é uma boa notícia, porque a gente está pegando aí... Porque já estamos fazendo episódio faz tempo, mas de vez em quando mesmo as repetidas. De vez em quando mesmo as repetidas. Muito legal aqui. Legal, gente. Muito bom. Então foi um prazerzaço, Brenda. Muito obrigado. Gente. Bate-papo, Lucião. Prazer aí. Junto. Obrigado, viu, Brenda? Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer estar aqui. Imagina, muito bom esse bate-papo. Muito bom retornar aqui à live. Nós que agradecemos. Pessoal, esse foi mais um livecast para vocês. Compartilhem em todas as redes sociais, compartilhem nos seus cortes que a gente vai fazer, compartilhem em todos os agregadores de podcast. E acho que tem insights bem importantes que a gente teve aqui. Eu vou relembrar de alguns. Tem uma questão que a gente falou do porte da empresa, vale muito a pena a gente investir nisso para quebrar muitos paradigmas. A gente falou da questão do teste, a gente falou de comunicação assertiva, de influência no poder de decisão, e a gente também falou de fazer projetos e colocar eles para rodar, mesmo com a resistência das pessoas. É isso que enfrenta. Inteligência não vai morrer, vai existir de formas diferentes em vários canais. Um abraço e até o próximo livecast. Valeu!